vidas diante do teu altar. Deus, é teu, todo o teu trabalho. Trabalho esse já totalmente completo na cruz. Deus, obrigado porque eu não tive participação alguma sobre aquilo que aconteceu na cruz há mais de 2000 anos atrás. Mas o teu amor é tão grande que tu morresse em nosso lugar. Tu foste aquela cruz, um homem puro, um homem justo, um homem sem pecado algum, e morreu a nossa morte. Deus, obrigado porque todo o trabalho foi e sempre será teu. Deus, a nós cabe apenas aguardarmos, esperarmos, fiéis a Ti, em santidade, aguardando, meu Pai, a Tua resposta que chegará em nome de Jesus. Deus, sobre a vida de cada um que aqui entrou, nós te pedimos uma bênção especial sobre cada clamor, cada petição, Deus, cada oração que foi feita e ainda será feita nesta noite. Deus, contempla em nome de Jesus, vai de encontro às nossas necessidades, Senhor. Traz teu povo até tua casa, e aqueles que já estamos sendo abençoados. Deus, obrigado por esta oportunidade, obrigado por esta porta, obrigado, meu Pai, por ser quem Tu és em nossas vidas. Aguardamos somente em Ti. Deus, Tu és tudo para nós. Aguardamos as bênçãos que vêm do alto. Deus, não nos precipitamos. Deus de Deus, fala com vidas aqui que talvez estejam por tomar decisões. E às vezes, meu Pai, as situações nos levam a nos precipitar. Senhor, em nome de Jesus, que possamos aguardar a Tua palavra, a Tua direção, a Tua vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável. Deus, fala conosco nesta noite. Deus, tenha liberdade como Tu já estás falando. Continua a falar conosco durante todo o decorrer desse culto, meu Pai, que nós prestamos a Ti. Recebe, Deus, a nossa adoração, porque nós Te amamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você, querido, dê uma linda salva de palmas a Jesus. Podem se sentar, por gentileza. Glórias a Deus. Amém? Você foi abençoado nesta noite? Amém. Eu creio que seremos muito mais ainda abençoados sobre aquilo que Deus já preparou para as nossas vidas. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levante assim a sua mão. Eu creio que não. Creio que estejamos em família. Então cumprimente o irmão que está ao seu lado, a irmã que está ao seu lado. Dê uma palavra abençoada a ele, a ela. Diga quão bom é tê-lo aqui nesse lugar. Amém? Sempre bom nós estarmos na casa de Deus, louvando ao Senhor. Mais uma noite, mais uma quarta-feira, mais um dia que Deus prepara algo especial para nós, amém? Então prepare aí o seu coração também para aquilo que Deus tem para as nossas vidas nesta noite. Amém? Glória a Deus, igreja. Você teve um dia abençoado? Amém. As bênçãos de Deus, elas são indiferentes das circunstâncias nas quais nós passamos, amém? O sol nasce sobre todos, as dificuldades são as mesmas, sobre crente e quem não é crente, mas a resposta que nós damos, aí sim, esse é o diferencial de quem tu és em Deus. Então eu tenho certeza que as suas respostas para esse dia foram respostas abençoadas. Isso é Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus, igreja. Sem mais delongas, quero chamar a pregadora desta noite, que estará nos abençoando com a palavra de Deus. Então aperte seus cintos aí, que eu tenho certeza que o piloto não sumiu. O piloto continua no mesmo lugar, e ele é Cristo, e ele é tudo sobre as nossas vidas. Amém? Deus te abençoe. Boa noite, amada igreja, a paz do Senhor a todos, amém? Vamos ter uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Quem crê que não sairá daqui da mesma maneira com que entrou, diga amém. Nossa série de mensagens dos milagres de Jesus acabou, mas os milagres de Jesus não acabam não, tá, irmãos? Continuam acontecendo ao longo das nossas vidas, amém? E daqui a um tempo as pessoas irão compartilhar os milagres que Jesus fez nas nossas vidas. Mas hoje eu também quero falar de um grande milagre, mas um milagre lá no Antigo Testamento. E eu peço à igreja que abra no livro do profeta Daniel, no seu capítulo 12, no verso de número 13. Último capítulo de Daniel, último versículo do capítulo 12. Conforme forem achando, podem se colocar de pé para lermos a palavra do Senhor, amém? Todos acharam? Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 13.
Vamos ler a palavra do Senhor. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Pode ser sentado, nosso pastor já orou. Nós já estamos cobertos com o poder do Senhor aqui nesta noite, amém? E agora eu peço aos amados irmãos que retrocedam um pouquinho no mesmo livro do profeta Daniel, mas lá no seu capítulo 6, vamos ler o verso 1. Daniel capítulo 6, verso 1. Eu creio que é um livro e um capítulo muito conhecido dos irmãos aqui da igreja. Vamos ler a partir do verso 1, amém? Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Amados, neste capítulo 6, Daniel já havia passado pelo capítulo 1, 2, 3, 4, 5, e Daniel veio exilado de Judá para a Babilônia para morar numa terra estrangeira, mas aqui no capítulo 6, quando ele foi levantado pelo rei, ele já tinha aproximadamente 70, 80 anos, então ele já tinha uma idade avançada, já tinha vivido muita coisa naquela terra. E Daniel sempre se destacou muito, porque Daniel é servo do Senhor. E quem é servo do Senhor acaba se destacando. Que isso sirva para a igreja hoje à noite. Você vai se destacar, porque você é luz deste mundo. Amém? E Daniel foi chamado pelo rei. Na verdade, o rei chamou 120 sátrapas para tomar conta do seu reino. Sátrapas era como se fossem governadores, príncipes, assim dizendo. E esses 120 sátrapas seriam comandados por 3 homens. E entre esses 3 homens estaria Daniel, como nós acabamos de ler. Justamente porque Daniel se destacava entre o reinado de Dario. Mas além de Daniel, haviam mais 2 homens. Ou seja, esses 2 homens também se destacavam. Mas Daniel tinha um diferencial, porque ele era servo do Senhor. Amém? Vamos continuar no versículo 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Em Daniel havia um espírito excelente. O Espírito Santo de hoje, depois da vinda no Novo Testamento, quando Jesus já estava entre nós, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Daniel ainda não tinha esse privilégio que nós temos hoje em dia. E ainda assim Daniel tinha um espírito excelente. Sem querer desmerecer Daniel, porque Daniel era um servo do Senhor que se destacava, mas nós que temos o Espírito Santo dentro de nós devemos ser mais excelentes ainda. Porque o Espírito Santo do Senhor habita dentro de nós. E nós, assim como Daniel, nós vamos também nos destacar, né? Mas que isso não vá ao contrário do que Deus tem para as nossas vidas. Porque às vezes o destaque faz com que a soberba aumente. Mas o nosso destaque é para a glória do Senhor. Amém? O nosso destaque é para que almas se rendam ao Senhor. O Senhor já nos diz que nós somos luz deste mundo e sal desta terra. Nós vamos sim nos destacar, mas tudo é para a glória do Senhor. Amém? Vamos ler o versículo 4. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião, senão Daniel era servo do Senhor, Daniel se destacava, Daniel tinha um espírito excelente e não havia nele nada que ninguém pudesse falar. Assim é conosco. Podem nos chamar do que for, de crente chato. Eu nunca vou me esquecer do Cadu, missionário Carlos Eduardo, que era daqui da nossa igreja. Ele tinha um apelido dentro da família dele, ele era chamado de Salmo 23. Olha que apelido carinhoso, né?
Podem te chamar de crente chato, de habitolado, de Salmo 23. Mas sabe por que eles vão te chamar assim? Porque eles não podem te chamar de mentiroso, eles não podem te chamar de marginal, eles não podem te chamar de outros defeitos tão grandiosos que nós vemos neste mundo. Se te chamam de crente chato, de habitolado, dê glória a Deus. O inferno acha que está te atingindo, te chamando de crente chato, mas não está não, é porque ele não pode te acusar de outra coisa. Porque nós temos o Espírito Santo que habita entre nós temos um Espírito excelente dentro de nós. Então, quando te chamarem de chato, de bitolado, só vive na igreja, ovelha de pastor, deixa, meus irmãos, isso é bênção, isso é privilégio. Crente chato, sou chata sim, porque eu sirvo ao Senhor e você não pode me chamar de mais nada além disso. Então, nós precisamos estar vigilantes a todo momento, porque se você está na casa do Senhor, se você é crente, se você se diz cristão, se você é chamado de mentiroso, isso tem que te atingir sim. Porque se as outras pessoas estão te chamando de mentiroso, é porque alguma coisa tem. Então, você tem que vigiar a todo momento. Se te chamam desses apelidos que a gente já sabe que crente tem, glorifica ao Senhor, porque é isso mesmo que você é. Ninguém pode abrir a sua boca para falar outra coisa de você. Amém? E tenha em sua mente que nós mexemos sim com o mundo espiritual. O mundo espiritual não está satisfeito de nós sermos crentes chatos. Porque nós estamos ali, nós não largamos o Senhor, não. E isso influencia, sim, e muito no mundo espiritual. Então, eles querem a todo momento tentar te acusar de alguma coisa, mas eles não conseguem. Porque nós somos crentes chatos. Porque nós estamos glorificando e adorando ao Senhor a todo momento. Amém? Crente, eu até fiz essa anotação aqui, que crente não nasceu para ficar na sua zona de conforto. Então, se ninguém está te chamando de crente chata, é porque alguma coisa tem também. Se você está muito paradinho, se você está sem fazer a obra, se você está muito na sua zona de conforto, comece a fazer alguma coisa. Porque crente tem que mexer no mundo espiritual. Amém? Vamos continuar a leitura no versículo 6. Então, estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Naquela época, na Babilônia, onde Daniel vivia, era comum que as pessoas adorassem a outros deuses e não ao Senhor, e era comum também que as pessoas adorassem ao próprio rei. Como aqueles sátrapas e aqueles 120 homens não conseguiram achar acusação nenhuma contra Daniel, eles resolveram criar algo, né? Porque o inimigo, ele realmente é mirabolante, ele tenta criar alguma coisa para tirar a gente do eixo. Mas o Senhor é conosco, amém? E falaram para o rei: rei, se ninguém, durante 30 dias, ninguém aqui nesta terra poderá adorar a outro Deus senão ao Senhor, ao rei Dario, né? E isso inflou o ego do rei, né? Qual rei que não vai querer ser adorado por 30 dias, por todo o seu reino, né? Então, meus irmãos, o que eu chamo a atenção nesta noite também para a igreja é o seguinte: cuidado com determinados elogios que você recebe. Cuidado com o que você recebe, cuidado com o elogio que você dá. Cuidado com o elogio que você recebe, porque às vezes isso pode acabar inflando o seu ego. E às vezes uma outra pessoa vai ser prejudicada por causa disso e você nem se dá conta. Porque o rei Dario, ele gostava de Daniel. Mas o ego dele inflou tanto naquele momento de ser adorado por 30 dias, que ele nem se lembrou de Daniel. E às vezes você recebe um elogio que é para a glória do Senhor, mas você fica tão soberbo por conta daquilo, que você pode acabar influenciando na vida do seu irmão que está do seu lado e você nem se toca disso. Assim como também, cuidado quando você for fazer um elogio. É muito bom
Não estou falando que não é para dar e receber elogios, porque isso é muito bom. Nós ficamos muito felizes quando isso acontece. Isso é muito lícito. E Deus se agrada disso também. Mas precisamos estar vigilantes também quando formos dar um elogio. Cuidado quando você for elogiar alguém. Vigie. Vê se esse elogio que você vai dar a determinada pessoa não vai humilhar outra. Cuidado se esse elogio que você vai dar a determinada pessoa não vai colocar outra na cova dos leões. Nós precisamos ficar vigilantes a todo momento. Como eu falei agora há pouco, o mundo espiritual está nos observando a todo momento. E eles querem encontrar só uma brechinha para nos tirar do eixo. Amém? Vamos agora para o versículo 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Rei Dario ficou com seu ego inflado, porque todos ali iriam adorá-lo por 30 dias. Nem se lembrou de Daniel, mesmo Daniel sendo um homem em quem ele confiava, em quem ele gostava. E assinou o tal decreto que esses sátrapas convenceram ele a assiná-lo. Assinou o decreto e isso já era a condenação à morte de Daniel. Porque qualquer homem dali daquela terra que não adorasse ao rei Dario seria colocado na cova dos leões. Daniel, sendo fiel ao Senhor, como nós sabemos que Daniel é, qual é a primeira coisa que se você recebe um decreto desse, a primeira coisa que você vai pensar é o seguinte: eu vou morrer, porque eu sou fiel ao Senhor. Eu não vou abandonar o meu Senhor. Então, eu vou para a cova dos leões e eu vou morrer. Rei Dario assinou um decreto por conta do seu ego, prejudicou Daniel e nem se deu conta disso. Foi levado pelos sátrapas e ali, quando ele assinou aquele decreto, a condenação da morte de Daniel foi assinada. Daniel seria morto na cova dos leões. Amém? Vamos para o versículo 10. E eu peço à igreja que tenha muita atenção no versículo 10, porque Deus falou muito comigo neste versículo. É um versículo muito rico de detalhes. E vamos ler a palavra do Senhor. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Nós lemos aqui no versículo 10, na primeira frase do versículo 10. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. A notícia deve ter corrido pela Babilônia, de que o decreto tinha sido assinado, e provavelmente chegou aos ouvidos de Daniel, porque essas notícias elas se espalham rápido. Daniel, você vai morrer. Você vai ser jogado na cova dos leões, porque nós sabemos que você serve ao Senhor, e nós sabemos que você não vai orar pelo rei Dario, e você vai ser morto na cova dos leões. Daniel estava na rua, provavelmente, enfim. Em casa ele não estava, quando ele recebeu essa notícia. E logo assim que ele recebeu esse decreto, essa condenação da sua morte, ele entrou em sua casa. E o que eu quero dizer para a igreja essa noite é o seguinte: quando você recebe uma condenação, não só de morte, quando você recebe uma condenação, uma má notícia, algo inesperado, volte para a sua casa. Não perca o seu rumo. Não fique sem saber o que fazer. Crente, quando recebe má notícia, não fica perdido na vida, não. Crente, quando recebe má notícia, volta para a sua casa. Crente tem local fixo. Crente tem onde voltar quando recebe má notícia. Volte para a sua casa. Volte para o seu trabalho. Volte para a sua igreja. Volte para a sua família. Volte para o seu pastor. Volte para os seus amigos. Mas volte para a sua casa. Esse negócio de, eu não sei o que fazer depois que eu fiquei sabendo disso. Sabe sim. Você é crente, volta para sua casa e ora ao Senhor. Assim como fez Daniel. Amém? As más notícias não podem fazer o crente se desviar, o crente se perder, porque se for assim a gente vai se desviar todos os dias, meus irmãos. Porque as más notícias elas vêm todos os dias. As boas notícias também, mas as más notícias
Vem, parece, existem épocas da nossa vida que é uma atrás da outra. E nem por isso a gente pode se desviar, perder o rumo. Quem faz isso é o ímpio. O crente não. O crente tem que voltar para casa e orar ao Senhor. Amém? E Daniel voltou para sua casa, entrou na sua casa, foi para o seu quarto, onde as janelas estavam abertas, e orou, como diz lá no final do versículo 10, orou ao Senhor como ele costumava fazer. E aí eu refleti muito sobre esse versículo, e Deus falou muito ao meu coração, porque o decreto do rei Dario era que quem orasse para outro Deus que não fosse o rei, seria jogado na cova dos leões. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia com as janelas abertas do seu quarto. Ou seja, todo mundo via Daniel orando. Mas Daniel poderia orar em silêncio com a janela fechada e ninguém ia saber que ele tinha orado, certo? O decreto é, se alguém vê alguém orando, vai para a cova dos leões. Daniel poderia orar no banheiro, Daniel poderia orar na sua cama em silêncio, em pensamento, porque isso é oração também. Mas Daniel continuou orando como ele costumava fazer, com as janelas abertas, com os seus braços levantados, eu creio, 3 vezes ao dia. Isso não abalou o costume que Daniel tinha com o Senhor. Então, assim como Daniel não perdeu o seu rumo e voltou para casa, mesmo com um decreto de morte, Daniel também não perdeu os seus hábitos que ele tinha com o Senhor. Não perca os seus hábitos que você tem com o Senhor por causa de notícia ruim. Se você ora alto, com a janela aberta, com a janela fechada, se você ora em línguas, se você levanta os braços, se você ora de joelho, continue fazendo assim. Ah, eu estou tão triste que eu não consigo nem orar. Ora, meu irmão, do jeito que você está, do jeito que você está acostumado a fazer. Não perca os seus hábitos com o Senhor por causa de más notícias. Não fique com medo, não se esconda. Muito pelo contrário, Daniel foi decretado a morte, ele ia ser jogado na cova dos leões. Era só ele fechar a janela dele que ninguém ia nem ver que Daniel estaria orando. Mas ele continuou com os seus hábitos, porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que se aquilo estava acontecendo é porque Deus tinha um propósito maior nisso tudo, um propósito maior na vida dele. Não perca os seus hábitos, não perca os seus costumes, volte para sua casa, não perca o seu rumo. Crente, quando recebe má notícia, não pode se desviar, não pode deixar de orar, não pode ficar perdido. Amém? Vamos continuar no versículo 13 agora. Lá na parte B. Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Daniel continuou orando, continuou com seus hábitos, continuou com seus costumes, orando de janela aberta. E é claro que alguém iria ver e já ia lá contar para o rei. Sempre vai ter um fofoqueiro para contar que você está orando, que você está jejuando, que você está clamando. Se um fofoqueiro já incomoda, imagina Daniel que tinha 120, porque eram 120 sátrapas. Imagina, né? Mas ainda assim, Daniel não perdeu os seus hábitos e os seus costumes. Não fique com medo do inimigo, de alguém que seja usado, do inferno para falar da sua vida, para falar que você está orando, para falar que você está clamando, para falar que você está participando de campanha, para falar que você não sai da igreja. Não se importe com fofoqueiros que falem da sua vida com o Senhor. Só você e o Senhor sabem o que vocês têm. A sua particularidade com Deus, cada um aqui tem a sua particularidade com o Senhor. Cada um aqui sabe como se comunica com o Senhor. Daniel se comunicava com as janelas abertas 3 vezes por dia. Cada um aqui sabe a sua particularidade. Isso não pode influenciar o mundo espiritual. Gente para falar mal, gente para te acusar, gente para te condenar à morte, gente para fazer fofoca, contar para o rei que você está orando de janela aberta, sempre vai ter. Mas não perca o seu rumo e não perca os seus hábitos. Amém? Versículo 14. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Aí, quando foram contar para o rei que Daniel estava orando, acho que foi aí que caiu a ficha no rei, né?
Meu Deus, Daniel, logo aquele que ele mais gostava, que sempre se destacava, que ele confiava. E aí o rei tentou fazer de tudo, até o final do dia, para tentar salvar Daniel da cova dos leões. Mas ele já havia assinado o decreto, não tinha muito o que fazer. E o que eu falo para a igreja nesta noite é o seguinte: quando não tem mais nada o que fazer, é aí que Deus entra com providência na sua vida, amém? Quando aqui nesta terra as pessoas podem tentar te ajudar, você pode tentar fazer o que for, o seu pastor pode fazer o que for, a sua igreja pode te ajudar, te abraçar, tentar até o final do dia. Se ainda assim não conseguir, amanhã de manhã Deus vai vir com providência na sua vida, amém? Quando nós não temos mais o que fazer, é Deus que opera o impossível. Quando nós não temos mais o que fazer, é Deus que entra na história e age profundamente em nossas vidas, amém? Versículo 16. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O rei não tinha mais o que fazer, já tinha feito o que ele poderia, mas ainda assim não teve como. Então teve que chamar Daniel para ser jogado na cova dos leões. E o rei não era servo do Senhor assim como Daniel era. Mas o rei reconhecia que Daniel era servo do Senhor. Não só reconhecia, como ele falava que Daniel continuamente servia ao Senhor. Já falei agora, quase agora no versículo 10, que Daniel não perdeu o seu rumo, que Daniel não perdeu os seus hábitos. E agora no versículo 16 nós vamos ler que Daniel continuamente servia ao Senhor. Isso é um grande exemplo para nós. Daniel é um grande exemplo para nós. É tão exemplo que até o rei, que era ímpio, sabia que Daniel servia continuamente ao Senhor. Como eu disse, as más notícias, um decreto de morte que seja, não pode fazer com que você sirva ao Senhor só um pouquinho. Hoje sim, amanhã não. Hoje sim, semana que vem não. Esse mês eu não estou muito bem. Mês que vem eu sirvo ao Senhor, eu oro ao Senhor, eu procuro ao Senhor, eu clamo ao Senhor. Não, meus irmãos, tem que ser continuamente. Deus ouve as suas... Daniel, eu creio que Daniel como homem, com certeza Daniel estaria muito nervoso, muito angustiado em saber que seria jogado na cova dos leões, mas ele sabia o Deus a quem ele servia. E ele sabia que ele servia ao Senhor continuamente. Porque muitas pessoas também querem que Deus opere um milagre, mas não serve ao Senhor continuamente, serve ao Senhor um dia sim, um dia não. Como é que Deus vai operar um milagre se nem você é fiel ao Senhor? Daniel tinha o seu coração tranquilo porque ele servia ao Senhor continuamente. Que a nossa igreja sirva ao Senhor continuamente, não só aqui nos cultos, mas na sua casa, no seu trabalho, na rua, onde quer que você esteja. Sirva ao Senhor continuamente, amém? Versículo 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões. E para piorar a situação, uma pedra ainda foi colocada, na entrada da cova, para que não corresse o risco que Daniel fugisse. Porque Daniel servia ao Senhor continuamente. Daniel era fiel. Mas eu acho que se não tivesse aquela pedra, talvez Daniel pudesse correr de medo. Porque ele é humano, porque ele é falho, porque ele não vai ser forte o tempo todo. E às vezes, nós lendo o texto, achamos que essa pedra foi para impedir a saída de Daniel, que foi um empecilho para que Daniel saísse daquela cova e se livrasse da morte. Mas, na verdade, essa pedra que nós enxergamos como empecilho, na verdade, foi Deus quem colocou aquela pedra ali, eu creio. Existem determinadas situações, eu não sei qual é a cova do leão que você está, nesta noite, na sua vida, no seu momento, na sua particularidade. Mas se Deus colocou uma pedra, é porque é para você continuar nessa situação. Porque Deus vai operar alguma coisa ali. Mesmo que você esteja com medo, porque eu creio que Daniel estava com medo, mesmo que você esteja angustiado, mesmo que você esteja se sentindo humilhado,
Se Deus colocou aquela pedra, não sai agora, porque é para você permanecer ali. Amém? Às vezes nós queremos fazer por nós próprios, nós queremos sair de determinada situação e a gente não consegue de jeito nenhum. Eu vou dar um exemplo meu, inclusive. Eu trabalho na mesma empresa por mais de 10 anos. Quando eu estava no meu 5º ano, mais ou menos, na empresa, eu não aguentava mais trabalhar ali. Estavam acontecendo muitos problemas e eu queria sair dali. Só que eu também fui prudente e não sairia dali enquanto não arrumasse um outro emprego. Mas é incrível, irmãos, porque nada me favorecia para que eu saísse dali. E eu nem era crente ainda e não entendia. E hoje em dia eu entendo. Nada. Às vezes você está em determinado local, às vezes você quer abandonar sua família, às vezes você quer abandonar o seu trabalho, às vezes você quer abandonar a sua igreja e tem uma pedra te impedindo. É o Senhor que está te impedindo. Porque não é o momento para você sair dali. Assim como não era o momento para eu sair do meu trabalho naquela hora. Tanto que não é que eu estou lá até hoje, há mais de 10 anos, e Deus já operou profundamente ali. Principalmente depois que eu me converti. Então, não abandone a sua família, não abandone seus amigos, não abandone seu pastor, não abandone o seu lar, não abandone o seu trabalho. Se Deus te colocou a pedra, é porque é para você permanecer ali ainda. Porque Ele tem propósito ali ainda com você. Amém? Versículo 18. Então, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. Daniel foi jogado na cova dos leões, foi colocado uma pedra e o rei voltou para sua casa. Como nós acabamos de ler, o rei passou a noite em jejum, não conseguiu dormir, não conseguiu ouvir música, tocar os seus instrumentos. Amados irmãos, aquele que toca no ungido do Senhor, no profeta do Senhor, não consegue ter uma noite tranquila. Quem tem uma noite tranquila somos nós, que temos a paz do Senhor. Crente, ele dorme com problema e acorda feliz, porque sabe que durante a madrugada o Senhor agiu. Crente dorme com problema e acorda feliz, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O ímpio, ele dorme com problema e acorda pior ainda. Acorda com culpa, acorda sabendo que fez coisa errada. Não toque no ungido do Senhor. Nós somos protegidos pelo Senhor, amém? Então, creia que se você está dormindo com problema, eu creio que mesmo Daniel estando na cova, ele dormiu melhor, se dormiu, né? Ele dormiu melhor do que o rei. Mesmo que ele não tenha dormido, ele passou a noite melhor do que o rei. Amém? Não fique preocupado se você está passando por problema, porque de manhã as misericórdias do Senhor vão se renovar na sua vida. Amém? E outro ensinamento que eu quero deixar para a igreja é o seguinte: cuidado também com o que você fala, com o que você faz para algum ungido do Senhor. Porque às vezes a gente acha que é só ímpio, né? Que vai fazer mal para a gente. Mas às vezes nós estamos na igreja, nós somos crentes, mas ainda assim, a gente fala mal de pastor, a gente fala mal de ministério, a gente fala mal do irmãozinho que está sentado do lado. Ele também é um ungido do Senhor. Cuidado com isso, vigia. Porque você vai dormir bem, mas você não vai acordar bem, não. Você vai acordar se sentindo culpado. O Espírito Santo do Senhor habita em você, ele vai te incomodar. Amém? Vigie nas suas palavras, meus irmãos. Versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Mais uma vez, o rei Dario fala: continuamente serves. Até o ímpio sabe que em momento de luta, de cova, você continuamente vai servir ao Senhor. Porque nós sabemos que aquela noite não foi nada fácil para Daniel, mas ainda assim eu creio que aquela noite foi melhor para Daniel do que para o rei. E o rei sabia que Daniel continuamente servia ao Senhor. O rei acordou, o rei teve uma noite péssima. Acordou, foi lá na cova já esperando o pior, né? Uma pessoa talvez despedaçada, porque Leão iria fazer isso mesmo com Daniel. Chegando lá, fez essa pergunta para saber se Daniel estava vivo ou não.
E o ímpio reconheceu que Daniel continuamente servia ao Senhor. Meus amados, nós temos destaque no mundo espiritual. Nós sabemos que o mundo espiritual nos conhece. Deus nos conhece pelo nome, mas o mundo espiritual também nos conhece. E ele nos conhece como aquele que continuamente serve ao Senhor. Amém? Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Glória a Deus, igreja. Daniel passou a noite inteira na cova dos leões e ainda assim não foi achado, e ainda assim Daniel foi achado vivo. Daniel, eu creio que não passou uma noite nada boa, porque você passar uma noite numa cova cheia de leões, e como está escrito aqui na palavra, o anjo havia fechado a boca do leão, a boca. Mas provavelmente o leão estava passeando por entre a cova, sentou do ladinho de Daniel. Imagina o nervoso daquele homem, passar a noite inteira dentro de uma cova cheia de leão. Para mim, poderia ser só uma barata voadora que eu já ia estar pior que Daniel. Mas Daniel continuamente serviu ao Senhor, amém? E no versículo 23, nós vamos ver algo muito interessante também. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém? Aleluia? Nenhum dano foi encontrado em Daniel. Quando eu li estas palavras, nenhum dano, quando eu li a primeira vez, eu imaginei que fosse dano físico, né? Os leões não comeram Daniel, os leões não machucaram Daniel, mas aqui não está escrito se foi dano físico ou se foi dano psicológico, está falando que não foi nenhum dano. Aí vocês imaginam passar a noite inteira numa cova, cheio de leões, sabendo que você não fez nada para ninguém, se sentindo angustiado, humilhado. Eu sairia de lá completamente perturbada da cabeça. Mas Daniel saiu de lá sem nenhum dano. Meus irmãos, muitas vezes nós passamos por coisas muito menores do que Daniel passou. E a gente tem mania de falar, nunca mais eu vou ser a mesma pessoa. É claro que você vai ser a mesma pessoa. Porque Deus não vai deixar nenhum dano na sua vida. Você pode ter passado por traumas, você pode ter passado por angústias, você pode ter passado por sofrimento, você pode ter passado por traição, você pode ter passado pela perda de um filho, de um parente, de um amigo, você pode ter passado pelo que for. O seu psicológico vai ficar abalado? É claro que vai ficar abalado, meu irmão, porque nós somos de carne e osso, nós somos humanos, nós temos sentimentos. Mas Deus vai te curar, Deus vai te tratar, nenhum dano vai ser visto em você. Daniel saiu sem nenhum dano daquela cova, nem físico e nem psicológico. Daniel tinha um espírito excelente, ele saiu sem nenhum dano da cova. Assim vai ser com você, se você estiver dentro de uma cova, não sei qual é o seu problema, mas você vai sair dali perfeito, da mesma maneira como você entrou, porque Deus cuida de você e porque você o serve continuamente, amém? Versículo 24. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Amada igreja, aquele que está contra ti, Deus vai esmigalhar. Não sei qual é a sua luta, não sei qual é o seu problema, mas Deus vai desestruturar os ossos, vai esmigalhar o inimigo que está agindo contra você e você vai continuar de pé, sem nenhum dano, louvando e adorando ao Senhor continuamente. Amém? Não se preocupe em vingança, porque vingança é do Senhor, a justiça é do Senhor.
Não se preocupe em se vingar do irmãozinho que fez isso ou fez aquilo com você, porque isso é com o Senhor. Quando nós não temos mais nada a fazer, é o Senhor quem faz. E é o Senhor quem vai desestruturar do seu inimigo. É o Senhor quem vai esmigalhar do seu inimigo. E você vai ficar perfeito, sem nenhum dano. Amém? Versículo 25. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Meus amados, Daniel passou a noite na cova dos leões e o rei ainda assinou esse decreto aqui, falando tudo isso do Senhor. Aquele rei não confiava no Senhor, não acreditava no Senhor, não era servo do Senhor, mas a adoração de Daniel, a fidelidade de Daniel continuamente motivou aquele rei a assinar esse decreto para que as pessoas conhecessem o rei de Daniel. E eu vejo esse rei assim, como aquela pessoa que está no seu primeiro amor, aquele convertido, que acabou de se batizar. Está cheio de amor de Deus para espalhar, quer assinar um decreto, falar para todo mundo adorar o Senhor. Ninguém vai adorar e ser do Senhor por força, né? Porque o Senhor nos dá o livre-arbítrio. Mas nós podemos motivar outras pessoas a adorarem ao Senhor. O nosso exemplo vai fazer com que pessoas se motivem a adorar ao Senhor. O exemplo de Daniel fez com que esse rei transformasse o seu coração. E esse rei, mesmo assinando esse decreto, mas com essas palavras tão lindas, provavelmente fez muitas daquelas pessoas da Babilônia se motivarem a conhecer quem foi esse Deus que livrou Daniel da cova dos leões. Amém? Eu vou chamar os irmãos do louvor. E agora nós vamos voltar lá no capítulo 12, no verso 13, que é o verso de abertura, que diz o seguinte: tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel, no capítulo 6, foi livrado da cova dos leões, recebeu um grande milagre do Senhor, serviu de exemplo para muitas pessoas, inclusive para o rei, mas a história de Daniel não terminou ali. A história de Daniel continua até o final do capítulo 12. E do capítulo 7 até o versículo 12, quem puder ler em casa, o livro de Daniel, ele é muito rico. Tem profecias tremendas nesses capítulos. A história de Daniel foi melhor ainda depois da cova dos leões. Muitos acham que você está na cova e que você está quase morto, que você não serve para mais nada, que você está condenado à morte, mas você vai servir continuamente ao Senhor. E a sua história vai ser melhor ainda depois que o Senhor tirar a pedra e te livrar dessa cova. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos ler novamente o versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Meus amados irmãos, a nossa herança está no céu. Sirva continuamente ao Senhor, que Ele vai te livrar das covas. Sirva continuamente ao Senhor, porque a sua história não terminou aqui. Sirva continuamente ao Senhor, porque Ele tem herança para você. Amém? Vamos louvar ao Senhor.
Eu sou o Deus do dia, o Deus da noite, da madrugada. Eu sou o teu amigo, estou contigo, não te deixarei. Mas, Senhor, a noite é longa e demora a passar. E os meus inimigos estão a zombar De mim, porém olho para o céu, de onde me virá o socorro. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te guardar. E pela manhã minha promessa em tua vida. Eu estou contigo, não te deixarei. Durante a noite tua voz ouvirei. Passo a noite contigo pra te guardar. E pela manhã minha promessa em tua vida se cumprirá. Vamos fechar os nossos olhos. Deus amado, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor falou tremendamente conosco, Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque dentro de nós habita um Espírito excelente, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque nós sabemos, Deus, que mesmo passando por lutas, Pai, por desertos, Senhor, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, Pai. Assim como foi com Daniel, será conosco também, Senhor. A nossa história não terminou aqui, Pai. O Senhor ainda tem muitas bênçãos sem medidas para a nossa vida, Senhor Deus. Oh, Deus, nos fortaleça, Pai. Que aumente a nossa fé, Deus. Que nós consigamos ser perseverantes, Senhor, buscando a Ti, Deus, continuamente, assim como Daniel fez, Senhor Jesus. Que nós não percamos o nosso rumo, Pai. Que nós não percamos os nossos hábitos, as nossas particularidades contigo, Deus. Porque o Senhor é fiel e o Senhor vai nos honrar, Pai. Cuida de cada coração aqui, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus, porque eu sei que enquanto estamos aqui, Pai, talvez passando por lutas e desertos, Pai, o Senhor está nos honrando e a nossa vitória chegará, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero que a igreja permaneça de olhos fechados e eu quero fazer um convite nesta noite. Se porventura alguém aqui nesta igreja que queira aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, só o Senhor Jesus é capaz de nos tirar da cova. Só o Senhor Jesus é capaz de nos tratar. Só o Senhor Jesus é capaz de transformar as nossas vidas. Aquele que queira aceitar Jesus nesta noite, levante a sua mão direita, por favor. A igreja permaneça de olhos fechados. Oh, Senhor, o Senhor está aqui conosco, Pai. O Senhor está operando tremendamente, Pai. Eu vou fazer esse convite só mais uma vez. Se porventura alguém aqui que queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus, levante a sua mão direita, por favor. Amém, glória a Deus. Senhor, muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Senhor, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Muito obrigada porque nós sabemos que nós não vamos sair daqui da mesma maneira com que entramos. Nós sabemos que a cova não é para sempre. Nós sabemos que o que o Senhor tem para nós é muito maior. Nós sabemos que a nossa herança está no céu. Nós sabemos que o Senhor cuida de tudo. Quando não há mais nada o que fazer aqui, é o Senhor quem entra com providências. Muito obrigada, Senhor Jesus. Eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, amém?